A equipe Mercedes chega dessa pós-férias da Fórmula 1 com o pé direito. Aparentemente, o que não falta são rumores para esse primeiro GP da Bélgica de Fórmula 1. Mas será mesmo que isso tudo pode gerar resultados em corridas, em ritmo de qualificação, em ritmo de prova em si? Será mesmo que isso vai fazer a diferença para a equipe alemã? É sobre isso que nós vamos falar agora na Hora do Piloto! Fala, piloto! Eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos. E realmente a Mercedes, apesar de ter começado o ano com o pé esquerdo, muitos terem falado que o W13 não tinha mais nenhuma chance de vencer GPs, aparentemente vem conseguindo ter bons resultados nesse ano de 2022 da Fórmula 1. Realmente de uma forma impressionante. Muita gente pensava, sem sombra de dúvida, que a equipe alemã não tinha mais chance contra a Ferrari e contra a Red Bull. E quando a gente fala sobre o campeonato mundial em si, a possibilidade de se tornar uma vitoriosa, eu diria que a chance é bem baixa mesmo. Mas independente de qualquer coisa, a gente sabe que a possibilidade de vitórias realmente ainda existe, e isso é comprovado através do GP de Silverstone, do GP da Hungria e outros GPs no calendário da Fórmula 1 que já aconteceram, e principalmente por conta da anulação total ou parcial do porpoising e bouncing, que eram os principais problemas da equipe alemã até o fim ali dessa primeira parte da temporada de 2022, mas realmente como ela conseguiu contornar esses problemas e demonstrou realmente que mesmo em circunstâncias não favoráveis, ela tinha condição sim de pelo menos incomodar a Ferrari e Red Bull, a gente não sabe o que deve acontecer a partir de agora nesse campeonato, principalmente com os boatos ou pelo menos rumores do que ela deve trazer aí para essa segunda parte do campeonato, principalmente a partir desse GP da Bélgica de Fórmula 1. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Então, não se esqueça de fortalecer esse canal através do seu like aqui embaixo e também já se inscrever e ativar o sininho para todas as notificações. Mas vamos entender o que está acontecendo com a Mercedes e o que ela deve trazer para esse fim de semana de corrida, ou no mínimo para os próximos GPs aí após esse GP da Bélgica de Fórmula 1. Primeiramente, para deixar claro, esse vídeo está sendo gravado antes do primeiro treino livre da Bélgica, mas vale também para todo esse fim de semana e, claro, para os outros GPs da Fórmula 1. Vamos entender o que eles estão falando sobre a Mercedes, o que ela deve trazer de diferente aí para esses próximos GPs. Vamos começar por partes, começando principalmente do que aconteceu no último GP da Fórmula 1, entendendo exatamente o que rolou e quais são as vantagens da Mercedes naquelas circunstâncias, pelo menos antes de começar as férias da categoria. A gente precisa se lembrar que no GP da Hungria, a Mercedes começou com dificuldades nos treinos livres. A gente percebeu isso com clareza, ela vinha muito mal, apesar de ser uma pista que teoricamente traria algum tipo de vantagem para o W13, a Mercedes se saiu muito mal naqueles primeiros treinos livres principalmente. A gente percebe que logo depois, no terceiro treino livre, na qualificação, ela teve um upgrade gigantesco, principalmente por modificações nos freios dos carros, que permitiram realmente que eles alcançassem a temperatura ideal no momento certo. E esse é um grande indício que a Mercedes já demonstrou naquele GP e que ela deve trazer aí para o restante do ano da Fórmula 1. A gente sabe que a Mercedes desde o último ano, ou melhor dizendo, desde 2020, vem tendo dificuldades com temperatura. Principalmente quando nós falamos temperatura dos pneus. Os pneus geralmente são mais frios do que deveriam estar, o que é sim um grande problema para a equipe alemã de uma forma geral. Isso acaba assombrando a Mercedes durante diversos GPs. Naquele circuito ali, no GP da Hungria, aparentemente o problema foi de temperatura nos freios, mas trocando alguns componentes, ela consertou esse problema com rapidez para o treino livre 3 e também a qualificação. Isso demonstra apenas uma coisa: o W13 tem alguns problemas específicos, seja de temperatura dos pneus ou até mesmo temperatura de freios. Mas quando esses problemas são consertados e aparentemente eles estão com mais facilidade para consertá-los, é bem provável que o W13 consiga estilingar quando a gente fala em questão de velocidade dentro da pista. E isso eles já provaram desde o GP da Hungria. Não é à toa que após consertar desses problemas, eles se tornaram competidores diretos ali, próximos à Ferrari e Red Bull,
tanto na qualificação quanto na corrida. Não é à toa que George Russell conseguiu a pole position naquele GP. Mas não para por aí. Após o GP da Hungria, Toto Wolff deu algumas declarações, algumas entrevistas falando ali sobre o W13. E o que ele disse basicamente foi bem bacana para quem torce para a Mercedes na Fórmula 1. Segundo ele, o W13 agora já conseguiu passar daquela época em que eles estavam focando no porpoising e bouncing. E para quem não se lembra, desde o início do ano, quando perguntado sobre uma possível upgrade, vamos dizer assim, das unidades de potência, Toto Wolff falava que o foco naquele momento era a solução do bouncing e porpoising e que não faria sentido melhorar as unidades de potência, tendo consequentemente mais velocidade se o carro não parava de quicar. E a partir disso a gente entende que como o porpoising já foi solucionado de forma total praticamente, nessas férias de verão, a Mercedes deveria sim trazer algumas atualizações na unidade de potência. É isso que ele nos deixou pensar, é isso que ele nos indicou antes mesmo das férias de Fórmula 1. E essa é realmente a grande possibilidade. E os rumores são fortes com relação a isso também. Aparentemente, a Mercedes deve implementar em seu motor algumas atualizações, seja no motor de combustão interna, seja na parte híbrida da unidade de potência, ou até mesmo algumas modificações também relacionadas à taxa de compressão, já que também ela não conseguiu se adaptar tão bem assim ao novo E10, que é o combustível da Fórmula 1. Claro que no fim das contas o congelamento de motores atrapalha um pouco a equipe Le Mans, mas talvez não atrapalhe tanto quanto muitos pensam. Na verdade, parece que a Mercedes conseguiu criar um motor extremamente confiável no fim das contas, mas que também é confiável por não ter seu potencial completamente desbloqueado. Com novas peças que aumentam a confiabilidade do motor do W13, é provável que o potencial seja completamente desbloqueado e a potência em si também seja, o que pode significar muito mais força, não apenas em saídas de curva, quanto também durante as retas. Não é à toa que a Ferrari já disse que com novas atualizações dos motores, ou pelo menos alguns rumores dizem, melhor dizendo, novas atualizações dos motores da Ferrari podem trazer até 15 cavalos de potência a mais do que antes. Isso significa muito na Fórmula 1, ou melhor dizendo, em qualquer esporte a motor ao redor do mundo. E esse pode ser o caso da Mercedes, quem sabe até mais do que 15 cavalos no fim das contas. E o último rumor que também foi falado sobre a equipe alemã veio justamente de Juan Pablo Montoya, o ex-piloto de Fórmula 1, que diz que a Mercedes deve também estar trazendo grandes atualizações para o seu carro. Essas atualizações nós não sabemos quais são exatamente, mas provavelmente também devem ter a ver com a parte do assoalho do carro, asa dianteira e a asa traseira principalmente. A gente pode se lembrar desde o GP da Hungria, ou melhor dizendo, antes mesmo do GP da Hungria, que tanto George Russell quanto Lewis Hamilton tinham apenas um ponto a reclamar do W13. Faltava aderência, faltava pressão aerodinâmica. E isso tudo é conquistado apenas de uma forma na Fórmula 1, através das asas dianteiras, asas traseiras e também dos assoalhos dos carros. E essa deve ser a principal forma que eles devem buscar para fazer o W13 se tornar cada vez mais veloz, cada vez mais aderente nas pistas da Fórmula 1. Fazendo algumas modificações no assoalho, asa dianteira e asa traseira, na intenção principal de acabar ali trazendo algum tipo de aderência melhor para George Russell e Lewis Hamilton, que tanto reclamavam dessa questão no decorrer dessa temporada de Fórmula 1, principalmente nessa primeira parte da temporada. A tendência é que a Mercedes nesse GP de Spa consiga demonstrar essas melhorias, ou pelo menos tente demonstrá-las, já que, como nós sabemos, o W13 muitas vezes não responde da melhor forma possível aos estímulos feitos pelos mecânicos da Mercedes. Muitas vezes as respostas do W13 são completamente inesperadas por todo mundo. Apesar disso, segundo diversos diretores, como James Allison, Mike Elliott e tudo mais, eles já entenderam o carro. Vamos ver o que vai acontecer durante esse fim de semana. Mas o que você acha que pode rolar? Você acha que a Mercedes deve ter chance de vencer, por exemplo, o GP de Spa-Francorchamps? Você acha mesmo que existe essa possibilidade? Já comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso, o que você acha que pode acabar acontecendo. Como eu já disse, esse primeiro treino livre, para mim ainda não aconteceu. Esse vídeo está sendo gravado antes do primeiro treino livre, mas na minha opinião a Mercedes deve sim ter chance de vencer esse GP.
Claro que para isso ela precisa demonstrar que ainda tem velocidade de retas também, que o W13 é capaz de ser extremamente veloz nessas partes do circuito. Ao contrário, ela não deve conseguir incomodar a Ferrari e Red Bull. Mas eu acredito que isso deve acabar acontecendo. Mercedes deve solucionar esses problemas, se tornar veloz nas retas, e esse deve ser um indício de sua velocidade nesse GP da Bélgica. Claro que essa é a minha opinião sobre isso. Ainda deve ter muita água para passar por baixo da ponte nesse fim de semana, mas essa não deixa de ser a minha opinião. Não se esqueça, se você gostou desse vídeo, de se inscrever através dessa bola aqui no meio da tela e também de assistir esses 2 outros vídeos que o YouTube está indicando para você. E claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!